eu já falei com as meninas, a gente vai começar já gravando. E eu vou começar dando algumas instruções para vocês. O que vocês quiserem, vocês podem me interromper, tá? O Guilherme, eu só pedi para, por acaso, se precisar sair durante a aula, se cair, eu entendo que caiu, não tem problema, mas se deixou aberto o computador para fazer alguma coisa, só me avisa para eu não ficar chamando ou conversando com alguém que não tá comigo aqui, não tem problema nenhum, inclusive, esse momento, né, do síncrono, nem é uma coisa que é obrigatória, eu posso avaliar a presença de vocês, claro, com as atividades que eu vou passar para vocês, né? E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, como na verdade a gente está recomeçando do ponto onde paramos, eu já tinha ministrado 3 aulas para vocês. Então, eu vou disponibilizar essas aulas, aquelas 3 primeiras lá do semestre, na nossa sala de aula, no Google Meet, que eu não falei para vocês. Então, a aula de anatomia já está disponível lá. Vou disponibilizar também para a turma normal, para quem fez o PSE, porque eu não fiz essa revisão com eles, porque estávamos mais próximos, digamos assim, da aula que já tinha sido dada, mas que quando a gente voltar na presencial, a gente vai precisar retomar tudo, então é bom que essas aulas fiquem disponíveis para vocês. Eu já consegui fazer, pelo menos a primeira, né, de anatomia, a outra já estava gravada no PowerPoint. Eu consegui fazer no YouTube, com tempo reduzido, então isso talvez facilite, foi uma coisa que me pediram, que a turma me pediu, porque às vezes fica muito pesado o arquivo, e aí fica difícil para assistir, então eu já fiz essa aula no YouTube, ela está disponível lá na sala, e se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, qualquer coisa, para vocês irem me falando, para a gente corrigindo a tempo, para não esperar lá na frente, não consegui ter aproveitamento, mais que isso é impossível, né? Eu estou tentando de todas as formas que a gente consiga superar esse momento com as nossas limitações e dificuldades. Então, não deixe para as vésperas, não deixe para em cima da hora, porque a gente não tem como retomar, tá? Eu vou estar à disposição o tempo inteiro, vou estar no WhatsApp, e-mail, o que vocês precisarem, a gente vai tentando sanar, combinado? Bom, pessoal, a ideia é fazer mais ou menos o mesmo molde que eu fiz no PSE. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês o conteúdo previamente, com a aula gravada, vocês vão assistir, e aí a gente vai ter, então, às quartas-feiras, das 14 às 16 horas. Então, com 2 horas só, para a gente poder tirar as dúvidas, eu não vou ficar dando aula de novo. Eu vou tirar as dúvidas, vamos sanar, né, as dificuldades que vocês tiveram, vamos bater um papo, e é tudo. E aí vem em cima os fóruns de discussão, as avaliações, tudo que a gente vai ter que fazer nesse período. Combinado? Isso porque eu comecei a dar as aulas, e as aulas eram de 4 horas, das 2 às 4, às 5h40, que é o horário normal da aula, começou a ficar pesado, às vezes a gente não tem lugar adequado para fazer em casa, não tem imobiliário adequado, enfim. Eu entendi o pessoal e comecei a fazer dessa forma. Então, só para explicar para vocês que vai ser dessa forma. Então, toda vez que vocês puderem, na aula síncrona de quarta-feira, de 14 às 16 horas, ok? E assistindo previamente as aulas que eu vou deixar gravada, que eu vou deixar disponibilizada para vocês, ok? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre vocês na aula de hoje, vou tentar me policiar com relação a horários mesmo, eu vou tentar dividir a aula até em 2 blocos, mais ou menos, para que a gente não se estenda demais. Então, vou até colocar um cronômetrozinho aqui, né, para eu me policiar, porque senão os vídeos ficam longos e às vezes fica difícil de vocês baixarem, tá certo? E vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. A única coisa é que quando eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ver o chat. Então, é importante que vocês ou abram o microfone só um pouquinho para falar, professora, olha meu chat, aí eu vou olhar. Ou, professora, eu tenho uma dúvida. Aí vocês abrem o microfone e me falem a dúvida. Combinado? Deixa eu compartilhar com vocês aqui agora, para começarmos. Eu só precisava que alguém abrisse um pouquinho o microfone para me dizer se está vendo o slide, se está tudo certo. Professora, tá assim. Obrigada, tá?
Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos terapêuticos utilizados na dermatofuncional. E a gente vai falar um pouquinho de uma forma mais rápida ou mais breve, e depois a gente pode se aprofundar. À medida que a gente entrar em cada patologia que vai usar determinado recurso, a gente fala dele de uma forma mais aprofundada. Então, agora eu vou te falar de uma forma mais ampla, fazendo uma retomada do que vocês viram em RTM, né? Então, nos recursos manuais, a gente tem massagem clássica, drenagem linfática, massagem reflexa, massagem do tecido conjuntivo, as massagens alternativas, técnica de Sirex ou técnica de liberação de aderência, de fibrose, é utilizada, claro, quando a gente tem essas situações de aderência ou de fibrose. Então, são técnicas que a gente usa muito em dermatofuncional, principalmente a clássica, a drenagem linfática e essas técnicas de liberação tecidual, né, ou Sirex. Só lembrando vocês, eu não vou ficar falando item por item, todos os efeitos fisiológicos que a massagem provoca. Vocês já viram isso em RTM. Então, em nenhum momento vocês viram que ela queima gordura, em nenhum momento vocês viram que a gente tem consumo energético com esse tipo de massagem. Né, professor Bruno ou professor Daniel, agora eu já me confundi quem está dando para vocês, Eduardo, enfim, com certeza não falou isso para vocês, tá? Então, isso realmente não acontece. O que acontece é que, quando a gente faz massagem em uma região, olha aqui, a gente aumenta o fluxo sanguíneo local. Quando eu aumento o fluxo sanguíneo local, eu aumento o aporte de O2, eu aumento o aporte de nutriente para aquele tecido. O que acontece com o tecido que eu estou tentando perder medida em determinado lugar, que eu estou tentando queimar caloria em determinado lugar? Normalmente o adipócito ele cresce, ele comprime o vaso sanguíneo e eu tenho menor fluxo sanguíneo para aquela região. E aquela região, se ela receber menos oxigênio, ela é uma região que tem dificuldade de lipólise, ou seja, dificuldade de queimar gordura, né, de solicitar caloria naquela região. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes você você começa a fazer academia, começa a fazer dieta, academia, e aí você começa a emagrecer num monte de lugar, braço, rosto, só que o flanco fica, o culote fica, e você não consegue perder naquela região. Uma das explicações é essa, diminuição de fluxo local. Então, quando eu começo a massagear, quando eu começo a melhorar o fluxo, eu começo a facilitar a queima dos adipócitos daquela região. Então, é muito mais fácil, claro, que quando eu estou fazendo dieta e atividade física, queimar em regiões que estão sendo massageadas do que em regiões que não estão sendo massageadas. Além disso, a massagem também ajuda na penetração de cosméticos. Então, são efeitos fisiológicos importantes aí dentro da dermatofuncional, além de todos aqueles que vocês já viram em RTM. Aí as manobras, normalmente, deslizamento superficial e profundo, amassamento, fricção, vibração e percussão. São as manobras clássicas. Aí o povo começa a inventar. Começa a inventar lipoaspiração manual, bom, enfim, né? O método fulana de tal, outro método ciclana de tal. Gente, não existe milagre. É fisiologia e a fisiologia é essa, os efeitos fisiológicos vão ser esses aqui, independente da manobra que você fizer, tá certo? Bom, aí vem a drenagem linfática manual. A drenagem linfática manual a gente usa muito, muito em dermatofuncional, principalmente em pós-operatório de cirurgia plástica, mas também em processos de celulite e tudo mais. Vocês já viram, né, alguns métodos, já tiveram essa prática também em RTM, e aí vocês têm que lembrar que na drenagem linfática, a gente tem o quê? Um líquido que fica anormalmente acumulado no interstício, voltando para a circulação. Isso é importante porque se esse líquido fica no interstício, ele acaba se incorporando ao interstício, que é um gel, e aí ele começa a espessar esse gel e ele começa a gerar um processo de celulite, que não é legal. Então, por isso que a gente usa muito a drenagem linfática em casos de celulite, por exemplo. Então, independente da técnica também. Drenagem linfática é algo bastante utilizado na dermatofuncional. Nesse slide, eu mostro um pouquinho para vocês a questão da concepção, né, que o pessoal faz de massagem para que ela funcione. Então, para que ela funcione, ela tem que ser vigorosa, ela tem que quase arrancar o couro, como está nesse slide mostrando para vocês. Isso não é verdade. Inclusive, se você utilizar muita força e provocar hematoma,
é sinal de que você provocou lesão de vasos, de pequeno calibre, claro, mas você provocou sangramento com o interstício, e esse sangramento gera um processo inflamatório, que vai culminar com a formação do tecido cicatricial ali. Então, hematoma não é algo legal para a gente, quando a gente está trabalhando disfunções da pele. Eu sei que muitas vezes, trabalho uma ventosa, alguma coisa assim, mas pensa assim, eu estou trabalhando o músculo, infelizmente a pele sofre, porque ela está por cima, mas eu estou naquele momento querendo melhorar a vascularização, a oxigenação, tirar produto do catabolismo do músculo, mas a pele acaba sofrendo um pouquinho, por isso o hematoma, então isso não é legal. Ok, aí, lembrando, hein, pessoal, se tiver dúvida, eu vou passando de um para o outro seguidamente, mas se tiver dúvida é só me interromper. Aí a gente vem para a termoterapia, que quer dizer uso de temperatura para fins terapêuticos. E aí, pessoal, é errado usar termoterapia como sinônimo de calor, porque não é, tá certo? Então, termoterapia é o uso terapêutico da temperatura, tanto do calor quanto do frio. Então, a gente fala termoterapia por adição, quando eu uso calor. Por subtração ou crioterapia, quando eu uso o frio. E aí nós temos, no calor, também só retomando que vocês já viram, em recursos terapêuticos. Os efeitos fisiológicos do calor, todo mundo vai lembrar. Aumento do metabolismo, aumento do aporte circulatório, aumento de O2, né, aumento da nutrição tecidual, remoção de produtos do catabolismo, vasodilatação. O metabolismo, ele aumenta, ele entra num platô, e se o calor não for tirado, ele decresce, então não há um aumento ininterrupto, né, dessa taxa metabólica. E a ação dele nos diferentes fases do processo de reparo é que o calor, ele não é bem-vindo na fase inicial de uma lesão, a gente sabe disso, ou já tem vasodilatação, já tem muito edema, então o calor, ele é contraindicado. Na fase proliferativa, se ele for mesclado com o frio, porque o vaso ainda é muito frágil, ele pode ser utilizado, mas lá na fase mais tardia do reparo, ele já é bem-vindo para melhorar a maleabilidade, extensibilidade, flexibilidade do tecido, principalmente antecedendo aí um alongamento, uma cinesioterapia. Nós temos calor superficial e calor profundo. O calor superficial é aquele que a fonte aquecida vem de fora, e aí o calor é transmitido para a parte mais superficial da pele e por condução vai passando para as partes mais internas. O calor profundo é aquele que é gerado dentro do tecido, pela passagem de uma energia que se converte em outra, em térmica. Então, eu posso usar as ondas de rádio, eu posso usar as ondas mecânicas ultrassom, e isso gera calor dentro do tecido. E aí ele atinge, claro, como o próprio nome fala, tecidos mais profundos. Mas, volto a dizer, os efeitos fisiológicos são os mesmos que vocês já aprenderam em RT. Não existe calor que queima gordura. Eu gosto de falar isso porque existe muita falácia, assim, na dermatofuncional. Então, não existe calor que queima gordura. Senão, eu brinco assim, seria ótimo, né, a gente comer o que quiser, depois ir para uma sauna, fazer 1 hora de sauna, e aí perder tudo aquilo que a gente comeu. Então, não é assim que acontece. Sem contar que a gente precisa lembrar que o calor, ele estimula uma enzima que degrada a proteína, que são as colagenases. Então, não sei se vocês lembram, mas as colagenases, as proteases, de uma forma geral, elas ficam adormecidas no nosso tecido, e em casos de elevação de temperatura, como é no caso do processo inflamatório, por exemplo, que a temperatura se eleva, eu estimulo essas enzimas e um dos papéis dela é fazer o quê? Digerir, comer mesmo, tá? Destruir a proteína da nossa pele, porque é o que ela faz quando a proteína foi lesada, num processo de lesão. Então, se eu fico estimulando muito com calor, eu posso ficar estimulando essas proteínas, essas enzimas, né, que são uma forma de proteína, a degradar a proteína da nossa pele, e com o tempo isso vai me causar flacidez. Então, tomar cuidado com o uso do calor, e o uso do calor de forma indiscriminada e de forma muito prolongada, tá? Então, aqui alguns tipos de equipamentos que se usa na dermato, porque se quer um aquecimento mais global. À esquerda a gente tem a manta térmica, e na direita a gente tem um aparelho chamado Invel, que é tipo um forno de Beer, né, grande, de radiação infravermelha, e que provoca o aquecimento.
Então, embora eu não tenha o emagrecimento, eu não tenha o estímulo metabólico suficiente para queimar gordura, eu tenho outros benefícios do calor. Entre eles, diminuir a resistência da pele para a penetração de cosméticos. Então, muitas vezes faz isso na dermatofuncional. Se usa um produto e se aquece para que esse produto tenha uma penetração melhor, ou se aquece previamente e utiliza, faz uma massagem com o produto. Além disso, a gente tem aumento da permeabilidade circulatória, da permeabilidade do vaso, e isso favorece com que o líquido que está no interstício volte para dentro do vaso. É por isso que muitas pessoas fazem calor. Nessa posição aí deitada, elas relatam que aumenta muito a diurese. Isso é uma coisa interessante. E é por isso que algumas clínicas usam erroneamente isso para falar de emagrecimento. Então, pesam a pessoa antes, fazem procedimento com calor, e depois pesam a pessoa depois para falar que emagreceu, quando na verdade ela perdeu líquido, ok? E com relação, então, à crioterapia, o que a gente tem em relação à crioterapia? A mesma coisa que vocês já viram em ANT, vasoconstrição, controle de hemorragia e de edema, diminui o tempo de lesão, né, diminui a severidade de queimadura, ou seja, se você caiu algo quente, você resfria rapidinho, você não vai queimar tecidos mais profundos por convulsão, provoca analgesia, enfim, tá? Diminui o metabolismo, diminui a inflamação, porque aqui ele faz um papel contrário. Enquanto o calor estimula a ação da colagenase, o frio, ele diminui a ação da colagenase. Por isso que no processo inflamatório agudo, o frio é indicado. Dentre outras coisas, controle de edema e tudo mais, tem a diminuição da ação da colagenase. Então, faz com que ela diminua a ação de destruição sobre o tecido, tá? Com isso, a gente vai ter o quê? Uma menor resposta inflamatória com menor tecido cicatricial sendo formado. Diminui o tempo de hospitalização e é muito indicado no pós-operatório, principalmente quando você usa ele associado à compressão e elevação. Bom, ocorre que na dermato, muitas vezes se utilizou por muito tempo um processo chamado de crioterapia ou bandagens crioterápicas, que nada mais é do que isso que vocês estão vendo nessa figura agora, que usa uma substância que resfria o organismo. Por quê? Porque quando o meu organismo resfria uma grande área corporal, eu preciso manter a temperatura. Então, se eu não estou fazendo nenhum tipo de exercício, a única forma de manter essa temperatura seria através do sistema hormonal e do sistema nervoso, ativando a ação da tireoide, que aumentaria o metabolismo das células basais, né? E também aumentando a ação do sistema nervoso simpático. E aí você teria esse estímulo de queima de gordura. Isso não é comprovado cientificamente, é um tratamento que quase não é mais realizado. E se tem alguma coisa que é errado, é você fazer esse procedimento e fazer uma caminhada, fazer esse procedimento e fazer uma atividade física junto. Então, eu sei que muitas empresas de cosmético ainda vendem esses produtos que resfriam a região, mas eles só seriam úteis se eles deixassem resfriando sem nenhum tipo de exercício físico, tá certo? Só que isso caiu um pouquinho por terra. E aí a gente tem um outro procedimento que também se utiliza do frio, mas que o mecanismo de ação é completamente outro, que é a criolipólise. A criolipólise, ela já está bem embasada na literatura. Nós temos muita referência sobre criolipólise e sobre sua efetividade. O que é a criolipólise propriamente dita? É um congelamento do tecido. Então, você vê, existe esse acoplador, né, que é tipo vamos dizer assim, é tipo uma vasilhazinha, né, que ela suga a pele para dentro, e essas duas placas aqui, ó, o resfriamento vai ser passado de uma placa para outra. Por isso que é importante que o tecido esteja aqui dentro, né, para não ter resfriamento de órgãos e tudo mais. E aí ocorre o quê? O congelamento do tecido, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui, né? Então, vai ficar um tempo de aplicação a temperaturas que chegam até menos 10 graus centígrados, né? E fazer esse congelamento. Quando ocorre esse congelamento do tecido, ele vai desnaturar algumas enzimas necessárias para o metabolismo do adipócito. Então, o adipócito, que agora não tem mais
as condições metabólicas íntegras, ele começa, então, a não conseguir mais sobreviver. Não é que o procedimento mata o adipócito, tá? Ele altera o seu metabolismo, desestabilizando essas enzimas, proteínas, que acabam por gerar a morte do adipócito a médio e longo prazo. Então, não é na hora, não é uma morte por hipóxia. Não é a falta de oxigênio que faz a célula morrer. E aí, muitos autores chamam isso aqui de uma apoptose. Mas não é correto falar. Parece que o termo mais correto é piroptose. Por quê? Porque a apoptose é a morte programada pela própria célula. Aqui, embora o processo seja similar, ele foi causado por uma temperatura extrema que foi gerada nessa região e acabou desnaturando enzimas necessárias para o metabolismo do adipócito. Um dos riscos que a gente corre com esse procedimento é a queimadura, porque o fio pode queimar, e a necrose de tecido mesmo. Por que a necrose? Porque o vaso também pode congelar, né? E aí você, então, tem a gente chama de crioglobulinemia, né? Então, a globulina, ela acaba se congelando dentro de vasos pequenininhos, e aí você, então, perde a vascularização de determinada área. Por isso, é aconselhável, assim que retirar o equipamento, que se faça uma massagem local, que se utilize algum outro recurso que restabeleça o fluxo local, para minimizar o risco de hipóxia nessa área, e claro, né, lesão tecidual, lesão da pele. E aí, não sei se vocês observaram aqui, mas é usada uma manta protetora. Isso aqui é descartável. Então, essa manta vem com um gel que vai proteger a pele da queimadura, tá certo? Então, tomar cuidado com isso também. Depois a gente vai lá para as correntes. Então, a corrente galvânica e a iodoforese, vocês já aprenderam com o professor Nuno. O que muda aqui dentro, e a gente sabe que ela é utilizada também para a introdução de produtos. O que eu quero frisar e lembrar vocês, né? Que o polo positivo repele a água e que o polo negativo atrai a água. Então, vocês precisam pensar, dentro de dermato funcional, procedimentos que vocês queiram remover edema, polo positivo em cima. Procedimentos que vocês queiram atrair a água, polo negativo em cima. Aí vai atrair a água, vai deixar a região mais maleável, e isso vai ficar mais fácil de se mobilizar, ou de diminuir uma aderência, uma retração, uma mobilização em seguida. E a introdução de princípio ativo, tá? Então, eu uso um princípio ativo que é positivo, eu uso ele na placa positiva, se ele for negativo, na placa negativa, e eu consigo fazer a introdução desse princípio ativo ser favorecida pela corrente galvânica. Só uma observação para falar para vocês, esse tipo, o tipo mais indicado é o que vocês aprenderam com o professor Nuno, provavelmente. Placas, com aqueles chamex, né? Uma placa não pode tocar na outra para que a corrente passe de uma placa para outra. Esse tipo de aplicador aqui, que eles chamam de um ionizador de grande superfície, ele não é aconselhável. Percebam que todos os vermelhos estão no tronco, todos os pretos estão na perna, mas como a superfície inteira está coberta por um tecido que está umedecido, é mais provável que a corrente esteja passando em torno do tecido do que através do tecido, tá? Esteja passando pela nossa própria pele. Então, não é um equipamento que eu diria para vocês que tem uma eficiência, é melhor trabalhar com plaquinhas mesmo. E para face, como a gente não pode colocar plaquinha, existem os eletrodos móveis, que já os estudos mostram que ele tem uma eficácia que é menor do que a placa, mas que essa eficácia existe e, de repente, pode ser utilizada mesmo na face, tá? As correntes diadinâmicas, elas são pouquíssimo utilizadas, mas se a gente utilizar a difásica e a monofásica, elas podem aumentar bastante a irrigação em tecidos que são pobremente vascularizados. Então, áreas como celulite, por exemplo, poderiam ser tratadas, no primeiro momento, com corrente diadinâmica, mas com o avanço tecnológico e outros recursos disponíveis, a gente acaba deixando de lado, tá? Recursos mais antigos, como é o caso da corrente galvânica e das correntes diadinâmicas. Agora, a gente tem as correntes excitomotoras. As correntes excitomotoras, o FES, as correntes
a alce, russa, são correntes que são utilizadas para o fortalecimento da musculatura. Então, eles provocam uma contração muscular, seja em músculo estriado, seja em músculo liso. Então, veja bem que eu também posso usar esse recurso, por exemplo, no trajeto do sistema linfático para estimular a drenagem linfática. É uma opção, ok? E também posso usar em músculos estriados para melhorar o recrutamento dessas fibras. Primeira coisa para falar para vocês, corrente excitomotora para finalidade de fortalecimento muscular não substitui cinesioterapia e não é superior à cinesioterapia. Ah, mas por que ela existe? Ela existe porque ela pode ser combinada com a cinésio e isso pode potencializar o resultado. Ou muitas vezes a pessoa não consegue fazer uma determinada contração. Tem pessoas que têm dificuldade de contrair o abdômen, começa a doer as costas, dói a cervical, então aí ela também é indicada porque ela vai concentrar o recrutamento das fibras naquela região. Então é muito importante que que quando isso for utilizado para essa finalidade, a cinesioterapia seja feita conjuntamente. Eu não sei se vocês têm acompanhado, têm visto aí nas mídias, que agora tá bastante em moda aqueles exercícios com placas, que você coloca um colete, uma roupa especial, e as placas são conectadas nessa roupa, e você faz a sua ginástica ao mesmo tempo que faz a contração excitomotora, e isso potencializa o exercício. Isso é uma outra coisa interessante, que realmente dá uma potencializada, sim, mas jamais falar para vocês que substitui o exercício, ok? Bom, pessoal, com relação às microcorrentes, então as microcorrentes, elas são correntes em microamperagem, são correntes muito baixinhas, que elas mimetizam a nossa corrente elétrica endógena, a corrente que o nosso próprio tecido gera, ok? Elas são indicadas para analgesia, elas são indicadas para aumento do ATP celular e para processos de cicatrização. Mas os principais estudos que nós temos são em lesões. Então, se você tem uma lesão e estimula com microcorrente, a cicatrização ocorre mais rápido, como se ela restabelecesse mais rápido a corrente biológica. Ocorre que aí o pessoal já começou a inventar. Ah, porque aumenta o ATP, então é bom, porque estimula o colágeno, e aí é bom para envelhecimento, para flacidez. Não é verdade, porque precisa ter a lesão, e a partir da lesão, essa corrente vir com o que o organismo já está fazendo, potencializar o que o organismo está fazendo. Isso não acontece se eu pegar um tecido sadio e fizer o estímulo com essa corrente, tá? Por isso que a gente também tem usado pouco. Embora algumas pessoas ainda utilizem bastante para cicatrização, para o paciente queimado, é uma opção. Mas, aquilo que se falou muito no passado, para usar microcorrente, para envelhecimento, como esse tipo de eletrodo, ou esse tipo de eletrodo aqui, isso daí não se faz mais. Até porque, como eu disse para vocês, a tecnologia avança e nós temos outros recursos hoje com comprovação científica que estimulam o colágeno. Então, não se tem sentido de usar a microcorrente para essa finalidade, tá? E tem uma outra coisa aqui, que tem um aparelho que é utilizado, a corrente passa através desse material aqui da luva. Então, o terapeuta utiliza essa luva e ele pode fazer manobras de massagem, né, facial, corporal, e as microcorrentes estariam passando por aí e realmente elas passam, mas como eu disse para vocês, o tecido íntegro, elas não têm grande efetividade, e sim nos tecidos lesados. Aqui algumas contraindicações, né, dessa corrente, osteomielite, gestante, né, na região uterina, dor de origem desconhecida, quem tiver alergia à corrente, e sobre o marca-passo, como qualquer outra corrente, também é contraindicada. Então, essas contraindicações das correntes de forma geral. No caso da corrente polarizada, que é o caso da corrente galvânica e diadinâmica, ela também não pode ser utilizada em dispositivo intrauterino, né? Quem faz uso de DIU, você não pode usar essa corrente na região do abdômen, ok? Mas as microcorrentes, elas também podem ser utilizadas na forma de galvanopuntura. Então, na forma de pequenas picadas, é onde a gente utiliza para o tratamento das estrias, por exemplo. Como que ocorre essa técnica, né? Então, um dos meus eletrodos é uma caneta, que vai uma agulhinha na ponta, lembrando que essa agulha, ela é individual, é utilizada só para aquela paciente,
Eu posso reaproveitar a agulha? Posso, né? Faço uma desinfecção boa naquela agulha, guardo com o nome da paciente e utilizo num outro momento nela mesma. Às vezes eu consigo reaproveitar umas 5 vezes, mais ou menos, a mesma agulha. Às vezes não, às vezes ela entorta e tal. O custo dela é baixo, não é alto, então né, não tem tanto problema. O outro eletrodo, ele vai estar fechando o canal. Então, vamos supor que você está fazendo aí na região do flanco, e aí o meu outro eletrodo vai estar, então, em contato com a região lombar, por exemplo. Qual que é o mecanismo de ação? É justamente gerar um processo inflamatório. Então, imagina que a estria é uma lesão do tecido, onde eu tenho diminuição dos elementos da pele. Quando eu faço estímulo com essa agulha, eu provoco um ferimento. A corrente, ao passar, ela é muito fraquinha, tá? Mas ela vai provocar o quê? Uma irritação, né? Vai exacerbar aquela inflamação, e aí eu desencadeio o processo cicatricial, que vai culminar em aumento de produção de colágeno, tá certo? Bom, quando que eu não posso fazer isso? Em útero gravídico, durante a puberdade, pacientes com diabetes, hemofilia e síndrome de Cush, que é uma hiperplasia da glândula suprarrenal. Quando existe propensão a queloide, que eu posso desencadear a formação de um queloide. Quando a pessoa está usando corticoide, corticosteroide, anti-inflamatório, porque ela vai cessar o efeito inflamatório que eu estou provocando ali. E se a necessidade dolorosa for tão exacerbada, que você não consiga fazer, a pessoa sente muita dor e não consegue dar sequência no tratamento. Também se tiver alergia ou irritação dessa corrente, tá? Outra coisa importante aqui sobre a galvanopuntura, essa é mais ou menos a intensidade que a gente usa, entre 100 a 280 microamperes, mas eu posso chegar até 500, vai depender da sensibilidade da pessoa. Eu não posso punturar a mesma área antes de 7 dias. Então, eu punturei uma área, eu só posso voltar a punturar a mesma área depois de 7 dias. Por quê? Porque eu quero provocar uma inflamação aguda. E se eu ficar reduzindo o tempo, eu vou, não dá tempo de cessar aquele processo inflamatório, eu gero outro em cima, eu vou gerar uma inflamação crônica, e isso não estimula mais a síntese do colágeno. Bom, pessoal, e eletrolipólise? Eletrolipólise também caiu em desuso, que eu vejo muito poucas pessoas utilizando, a menos que utilizem pontos de acupuntura. É um recurso que a gente poderia usar ou com agulha ou com plaquinha de silicone. Você coloca na região que você quer perder medida e coloca uma corrente com uma frequência que trabalhe na faixa de estímulo do sistema nervoso simpático, olha aqui, entre 5 e 10 Hz. E aí, se eu estimular o simpático, eu aumento a produção de catecolaminas, que é adrenalina e noradrenalina, que são hormônios lipolíticos. Então, eles agem sobre a membrana do adipócito e podem favorecer essa cascata de lipólise. Mas, como eu disse para vocês, principalmente com os adventos da criolipólise, a gente já percebeu uma tendência ao desuso da eletrolipólise, porque ela acaba, na verdade, tendo menos efetividade se comparada com a criolipólise, ok? Mas é um recurso que existe, que algumas clínicas ainda vão propor o tratamento. Bom, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o alta voltagem e a gente faz uma interrupção para os vídeos não ficarem muito longos, ok? O alta voltagem é um aparelho que também é de corrente contínua, mas ela é pulsada, tá? Ou seja, contínua não, perdão, ela é uma corrente polarizada, ou seja, tem os polos definidos, mas como ela tem picos de pulsação, ela não gera aqueles efeitos que a corrente polarizada clássica gera, sabe, de poder queimar, né, então isso não acontece, ok? A forma da onda, vocês vão perceber que ela tem picos entre uma onda e outra, e ela usa uma voltagem alta, mas uma amperagem baixa. A amperagem chega até no máximo 1,5 miliampere, ok? E ela é muito utilizada para cicatrização e para efeito bactericida. Então, veja bem, ela provoca analgesia, relaxamento muscular, diminui o edema, porque o cátodo, que é o polo negativo, que atrai cátion, né? Ele repele a proteína da área edemaciada, então é muito indicado principalmente para o linfedema.
E o cátodo, ele também é bactericida, ou seja, o polo negativo é bactericida, ele altera o pH de uma forma que ele impede o crescimento de micro-organismos. E o ânodo, que é o polo positivo, ele tem a função de atrair fibroblasto. Por isso que a gente vai ver em alguns procedimentos, porque essa técnica é muito utilizada para tratamento de feridas. A gente vai ver alguns procedimentos em que eu oscilo, faço numa sessão positiva, na outra sessão negativa. Aqui é uma das formas de aplicação. Então, esse aparelho é o único que vocês veem quando a gente voltar na prática, que ele tem, de cada canal, saem 3 fios. Então, sai 3 eletrodos, né? 2 fios têm a mesma cor, acho que está dando para vocês verem aqui, perdão. Está dando para vocês verem aqui, então 2 fios têm a mesma cor, e o outro fio tem uma cor diferente. Esses 2 fios de mesma cor, eles têm a mesma polaridade, e esse fio tem polaridade diferente. Eu coloco isso no meu aparelho. Como que eu faço o tratamento com ferida? Coloca gás externo em cima da ferida, molha com soro fisiológico, coloca o eletrodo em cima, e o eletrodo dispersivo, cuja área tem que ser maior do que o eletrodo ativo, que seriam esses da ferida, justamente para ele continuar sendo ativo. Para ele ser ativo, ele tem que ter uma área menor do que o dispersivo, que tem que ter uma área muito grande. E então é colocado dessa forma, tá? E aí se estabelece qual vai ser a polaridade que eu quero trabalhar, isso no visor do equipamento. Uma outra forma de aplicação também é para estimular a musculatura. Isso aqui é um linfedema de membro superior. Então, eu estou usando o estímulo muscular associado à polaridade, que eu disse para vocês que o polo negativo repele proteína, o dispersivo está aqui na lombar. E aí, então, ao contrair a musculatura e o polo negativo repelir a proteína, eu consigo melhorar um linfedema. E aqui são alguns protocolos, então eu não vou fazer ninguém decorar, por isso vocês vão ter que guardar essas tabelas, ok? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar um processo de cicatrização que está na fase proliferativa, o que eu vou fazer com a polaridade? A cada 3 dias eu vou alternar, ou seja, eu uso 3 dias no negativo, os próximos 3 dias no positivo. A minha frequência vai ser de 100 a 128, 130 Hz, a minha voltagem de 100 a 150 e o tempo de aplicação, que normalmente é indicado, são de 60 minutos. Eventualmente, lá na prática clínica no estágio, nós vamos precisar diminuir, porque a gente não tem 60 minutos direto para fazer a aplicação, então a gente usa em torno de 40 minutos, tá certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora? E gostaria de fazer alguma pergunta? Não, professora, tudo tranquilo. Tranquilo, Camila? Sim. Eu vou dar uma interrompida aqui, ó, na gravação, meninas, meninos, né? O Guilherme está aqui também. Só para que a gente possa, então, gerar